Paz do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João 15. Livro de João, capítulo 15. Eu vou ler em nome de Jesus a partir do versículo 1. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se o fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Amém. Podem sentar. Eu quero começar a mensagem de hoje, na verdade é uma reflexão, chamando vocês para pensarem o quanto cada um de vocês é ligado a Deus, o quanto vocês têm de ligação com Deus. Se vocês tivessem que dar uma nota de 1 a 10, que nota você daria para o seu relacionamento, para a sua intimidade com Deus? Vocês pensem. E eu sugiro que vocês ouçam o que eu tenho a dizer e no final vocês, imagino, terão condições de responder a essa pergunta. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós não somos produtos do acaso. A gente não está à deriva, nós não estamos sem rumo. Na verdade, foi Deus quem criou tudo que existe no mundo, criou a nós também e criou a cada um com um propósito. E o propósito maior é o de glorificar a Deus. É certo que o pecado nos tornou inimigos de Deus. E para reverter essa situação, por única e exclusiva graça, foi única graça, Deus mandou o seu Filho Jesus vir ao mundo para dar a sua vida em favor de cada um de nós, de toda a humanidade, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai. E é através de Jesus que nós voltamos a ter condições de cumprir o propósito para o qual fomos criados, que é o de glorificar a Deus. E aí, quando eu estava pensando nisso, me veio à mente uma música que eu acho assim, muito oportuna para isso. É uma música que o nome dela é Ao Olhar para a Cruz. E ela fala assim: andei tão cego, sem rumo certo,
Buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas ao clamar, meus olhos abrir, e ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, sua graça me alcançou. De fato, irmãos, nós fomos resgatados tão somente pela graça de Deus. Se nós pegarmos do capítulo 13 até o capítulo 16 do livro de João, e eu sugiro que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque eu vou usá-la, do capítulo 13 até o 16 do livro de João, nós vamos verificar que estava próximo da festa da Páscoa, e sabendo que estava bem perto da sua crucificação, Jesus jantou com seus 12 discípulos, ele lavou os pés de cada um deles, dando-lhes exemplo de humildade e de que amor também significa serviço. Ele revelou quem seria o seu traidor, e após Judas Iscariotes ter saído para traí-lo, dentre as várias despedidas, revelações e instruções que Jesus deu aos seus discípulos, e agora só aos 11 discípulos que ficariam até o final servindo a Jesus, até o final de suas vidas, Jesus lhes conta, então, a metáfora da videira e dos ramos, que foi esse texto que eu li aqui para vocês, que é de João 15 a 1,16. E aqui eu quero, antes de comentar essa comparação que Jesus fez, eu quero dizer que dos versículos 1º até o 8º, a orientação de Jesus para os seus discípulos é de que individualmente cada um dos discípulos deve permanecer ligado a Jesus. Se vocês lerem dos versículos 1º até o 8º, vocês vão ver que o que Jesus está falando é isso, que cada discípulo deve permanecer individualmente ligado a Ele. E dos versículos 9 ao 16, o que Jesus faz nessa metáfora é instruir os discípulos a permanecerem no seu amor. E aí, eu quero então fazer a primeira aplicação com vocês. Todos esses ensinos que Jesus estava dando, ele estava dando imediatamente para os seus discípulos fiéis. Como eu já disse, Judas Iscariotes, que era o 12º discípulo naquele momento, já tinha saído. Então, Jesus agora está falando só com os 11 discípulos fiéis dele. Ele não estava falando com pessoas estranhas, ele estava falando com quem já tinha, já o seguia. E, embora a imagem dos ramos seja dirigida imediatamente a esses 11 discípulos, ela também abrange todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas. Então, Jesus, na verdade, está também falando conosco. Por isso é que eu convido vocês a refletir nessa metáfora que Jesus fez dos ramos e da videira. Jesus é extremamente didático, e a gente tem provas disso na Bíblia. Em vários momentos, ele usa de parábolas, aqui ele usou de comparações, para ele poder explicar o que ele queria explicar para os seus destinatários. E aqui não foi diferente. Para falar do fundamento da vida cristã, o que Jesus faz? Ele usa uma imagem muito conhecida para os discípulos, para aqueles 11 discípulos, que é uma imagem agrícola comum, que era a videira e a produção de uvas. A Palestina era cercada de videiras e de uvas, e Jesus usa essa imagem para falar com seus discípulos. A videira é a planta mais mencionada em toda a Bíblia e muito importante nos tempos bíblicos, tanto no aspecto cultural como no aspecto econômico. No Antigo Testamento, é muito comum o emprego da vinha para simbolizar quem? Simbolizar Israel, o povo da aliança de Deus. Só que tem um problema. Embora seja muito comum usar a vinha para simbolizar Israel, na figura da videira, esse povo é mencionado como uma videira que não produz frutos, não produz bom fruto.
E por isso tem sobre si a ameaça de julgamento de Deus. E a gente pode ver isso, tem vários textos que falam isso, mas eu vou citar aqui para vocês, Jeremias 2:21, que fala assim: Eu mesmo te plantei como videira escolhida, uma semente inteiramente genuína. Como te tornaste contra mim em ramos degenerados de uma videira não cultivada? É em contraposição a essa situação que Jesus vem, em contraposição ao fracasso de Israel, dessa videira degenerada, que Jesus vem e se apresenta dizendo: Eu sou a videira verdadeira, como está no versículo 1 de João 15. Ou seja, ele está dizendo que ele é a videira genuína, aquela que é fonte de sustento para muitos através dos bons frutos que produz. Porque, como eu já disse, a videira era uma planta muito comum lá na Palestina, naquela região. E a videira, ela produzia frutos e era fonte de vida para muitas pessoas. E Jesus está falando exatamente isso. Olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a fonte de sustento. E esse sustento aqui é o sustento espiritual. E ele diz mais, ele fala assim: e o meu pai é o agricultor. O que isso significa? Significa que Deus Pai, é aquele que planta, que cuida, que poda a videira. Com que objetivo? Com o objetivo de que seus ramos produzam muitos frutos. E de fato, irmãos, Deus é o Criador de todo o universo e é quem cuida da sua criação. E a gente não pode ter dúvida disso. Eu já ouvi e acredito que vários de vocês já ouviram que, do jeito que está o mundo, ele está à deriva, ele está perdido. Mas nós, como crentes, temos a certeza que o mundo não está à deriva. Que Deus, o seu Criador, está cuidando de tudo. E no seu tempo, Ele dá a solução, vai dar a solução para tudo. Na sequência, Jesus fala dos ramos da videira. E os ramos da planta mesmo são podados todos os anos pelo agricultor para quê? Para que eles produzam frutos. Os ramos que não estiverem ligados à videira não produzem frutos, eles são inúteis. Por que eles são inúteis? Porque diferente da me falou, fugiu o nome. Se o ramo não estiver na videira, fugiu a palavra que eu queria dizer. Diferente se o ramo não estiver na videira, ele vai ficar seco, ele não vai conseguir produzir o fruto. Desculpe, irmãos, fugiu a palavra. O ramo da videira, ele é um ramo que, diferente de outras árvores, ele não é um ramo que serve para outras coisas. Ele não produz uma madeira nobre, ele não serve para construção, ele não serve para lenha, ele não serve para sombra, ele só serve para produzir fruto. E por isso, e se ele não produz fruto, ele, como eu disse, ele não serve para outra coisa, porque ele também é um ramo muito frágil. Ele não vai ser usado para outra finalidade. Sendo assim, uma vez seco, ele serve apenas para ser queimado, conforme Jesus fala no versículo 6 de João 15. Ele fala assim: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Em Ezequiel 15, 2-5, diz assim: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de lançada ao fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos será quando o fogo a queimar e estiver carbonizada. Como eu disse, o ramo da videira não serve para nada senão para produzir fruto. E aqui, quando Jesus está falando que vai ser jogada no fogo, dá a entender que ele está se referindo ao julgamento final. Quem não está em Jesus
quem não está ligado a ele, a videira, infelizmente vai ser julgado e vai ser jogado no fogo eterno. Jesus Cristo, a videira, ele é a fonte de toda a vida. Portanto, o crente comparado ao ramo, eu e você somos comparados ao ramo. Nós só teremos vida se estivermos ligados a Cristo. Em caso contrário, como eu já disse, seremos secos, sem vida e para nada serviremos. Na analogia que Jesus faz da videira, ele fala em 4 tipos de ramos, ou seja, em 4 tipos de cristãos com relação à produção de frutos. E nós vamos ver o primeiro, que está no versículo 2, na primeira parte. Ramo que não dá nenhum fruto. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Tem várias opiniões, irmãos, de estudiosos para o significado desse ramo que não dá fruto. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que esse versículo está falando de um cristão que não é verdadeiro, aquele cristão que tem uma ligação com Cristo apenas aparente. Ele não é verdadeiramente convertido, ele está ligado a Cristo por um ritual ou porque é membro de uma igreja. É um cristão nominal. Sabe aquelas enquetes do IBGE que chega e pergunta assim, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Ou então eu sou católico, que também é cristão. E fala assim, tá, mas aí marca lá, mas na verdade você vai à igreja de vez em quando, você obedece quando você entende que deve obedecer. Ou seja, você é cristão nominal, você não é um cristão verdadeiro. Eu estou falando genericamente, irmãos. Então, alguns estudiosos entendem que esse versículo, nessa primeira parte, deve estar se referindo a esses cristãos. É um cristão que não está realmente unido com Cristo, que é a videira. Outros estudiosos entendem que o cortar, como eu li aqui, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Então, alguns estudiosos entendem que esse cortar indica o cristão que perderia a salvação por não dar fruto. Só que o próprio Jesus, nesse versículo 2, está dizendo que o cristão está nele. Então, não seria possível perder a salvação, porque ele está em Jesus. E tem uma terceira classe de estudiosos que entendem que no grego a palavra airo não significa apenas cortar, mas também levantar, erguer, elevar. E aí parece que esse é o melhor entendimento. Por quê? Porque o agricultor, ele não corta os ramos no seu processo de crescimento. O que ele faz? Ao invés de cortar os ramos da videira no processo de crescimento, ele abaixa-se para levantar os ramos que caem e amarra esses ramos junto aos outros ramos. Então, essa imagem de cortar e lançar fora não estaria aqui no versículo 2, mas sim no versículo 6, como eu já falei com vocês. Para evitar que os ramos cresçam para baixo e eles sejam improdutivos, é comum que um agricultor de videira, que chama viticultor, que ele amarre os ramos da videira e os galhos novos. Por quê? Porque os galhos novos da videira, eles têm a tendência de nascer para baixo, de nascer rente ao chão. E quando isso acontece, as folhas elas vão ficar cobertas de poeira e se chover, essas folhas vão ficar sujas de lama e elas vão mofar. Aí o ramo, nessa situação, ele vai adoecer, ele vai ficar inútil e ele não vai produzir fruto. Então, para evitar isso, o que o viticultor faz? Quando o ramo cresce junto ao chão, o agricultor levanta esse ramo, lava muitas vezes esse ramo e amarra esse ramo junto aos demais ramos para que ele frutifique. E aí eu pergunto, e nós, como cristão, cada um de vocês como cristão, todos os cristãos que são comparados ao ramo, quando cai, o que Deus, o agricultor, que tem por trabalho cuidar da videira, o que ele faz? Ele vai cortar esse ramo e vai jogar fora? A gente vê que não. Que Deus não joga esse ramo que cai fora. Que Deus também não abandona esse ramo.
O pecado equipara-se à sujeira que cobre o ramo da videira. Mas da mesma forma que o agricultor faz com o ramo, Deus levanta o cristão, Deus limpa esse cristão e ajuda esse cristão a se desenvolver de novo. E como é que Deus ergue o cristão do chão, irmãos? Ele usa a disciplina para levantar o cristão caído. E a disciplina é um ato de amor de Deus para a correção dos seus filhos. E é estranho falar de disciplina nos dias atuais, quando existem leis, existem opiniões dizendo que não se deve disciplinar ninguém, não é? Pois é, isso vai contra aquilo que está na palavra de Deus. É claro que nós não estamos falando de uma disciplina desequilibrada, a gente está falando de uma disciplina feita com equilíbrio. E a palavra de Deus diz que a disciplina deve ser feita assim. Hebreus 12, versículos 5 e 6 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina dói, mas a finalidade da disciplina, a finalidade de Deus ao aplicar a disciplina é produzir fruto, irmãos. Conforme fala Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós temos ainda uma segunda e uma terceira classe de ramos, ou de crentes. É o ramo que dá fruto e mais fruto, que está no versículo 2 também, mas já na segunda parte. Que fala assim: e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Agora Jesus está falando para os discípulos daquele ramo que dá fruto, mas produz apenas alguns cachos de uva. Ele não dá muito fruto, ele dá alguns frutos. E a tendência da vinha, irmãos, é crescer vigorosamente. Ela cresce muito, tem muitos galhos, tantos a ponto de deixar que a videira fique densa, não entre luz aonde precisa, não entre sol, a luz do sol, aonde precisa entrar, para que o fruto para que o ramo possa frutificar. Sabendo disso, e para conseguir mais frutos, o que o viticultor, que é aquele que cultiva as vinhas, faz? Ele vai e poda esses ramos, corta os brotos desnecessários a cada ano. Todo ano ele vai e faz aquela limpeza para que a luz do sol possa penetrar, para que os frutos possam acontecer. E como é feita essa poda? O viticultor vai, primeiro, ele remove os brotos já mortos ou que estão prestes a morrer. Depois, ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos. Em terceiro momento, ele corta a folhagem abundante, que impede a produção de frutos, e depois ele corta os brotos desnecessários, mesmo que esses brotos pareçam viçosos. E Deus? Deus, já que nós somos comparados aos ramos e Jesus a videira, Deus, tal qual o viticultor, ele também usa a poda na nossa vida para que a gente produza mais frutos. E aí a gente vê que a poda é sempre feita. A poda é feita quando não se produz, quando o ramo não produz nenhum fruto, e aí o ramo é lançado fora, e também quando o ramo produz fruto para que ele dê mais fruto. Então a poda é sempre feita no ramo. A poda na nossa vida não é diferente. E aí eu pergunto para vocês, né, nessa aplicação: qual a sua reação diante da poda? E a poda aqui pode ser entendida como qualquer acontecimento ou fato desagradável na sua vida. Qual é a sua reação? O que você faz quando Deus está te podando? Você murmura? Você se revolta? E aqui eu estou falando de poda que traz sofrimento, traz perda, traz desemprego, traz doença, tanta coisa. O que você faz? Você foge, você revolta-se, você lembra da poda com tristeza, não perdoa,
você se amargura, ou você se entrega à poda, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela doa. É interessante pensar nisso, irmãos, porque o tipo de reação à poda revela o grau de maturidade espiritual que cada um tem. É importante a gente pensar, como é que a gente reage diante da poda? Tem um autor que fala sobre a poda, e eu achei bem interessante, eu vou ler aqui para vocês o trechinho que ele fala, é o Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim: a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais. A disciplina tem a ver com o pecado, e a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos frutos. Ele nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. A poda só termina quando Deus concluir sua obra em nós na glorificação. A gente precisa pensar sobre a poda. A poda dói, mas ela é necessária para que o cristão fique robusto e seja mais e mais frutífero. Nós vamos agora para o quarto tipo de ramo, ou de crente, o que dá muito fruto, e esse ramo Jesus está falando no versículo 8. Jesus deixa muito claro que só dá muito fruto aquele que permanecer nele. Se vocês olharem no versículo 8, vocês vão ver isso. Que só vai dar muito fruto aquele que permanecer em Jesus. Até o versículo 11, o verbo permanecer, ele é usado 10 vezes, irmãos. Tamanha a importância de estar mais e mais perto de Jesus, de se relacionar mais e mais com Jesus. É na videira que o ramo busca seiva para frutificar. E também, igualmente, é em Jesus que o cristão deve buscar nutrientes para ser muito frutífero. Sem Jesus, o cristão nada pode fazer, conforme está no versículo 5 de João 15. O cristão só tem vida, poder e vigor se ele estiver intimamente conectado a Jesus Cristo. Permanecer em Cristo é a base da vida cristã. Mas o que significa permanecer em Cristo? O que é permanecer em Cristo? Significa, irmãos, estar conectado, estar unido, ter comunhão e intimidade com Cristo. É fazer aquilo que Ele ordena sem perguntar por quê. Se Cristo ordenou, é certo, a gente deve fazer, a gente não deve questionar. A parceria com o Espírito Santo aqui é essencial para que o caráter de Cristo mais e mais se desenvolva no crente. Quando o cristão permanece em Cristo, ele busca mais Jesus, ele ora mais, ele ouve mais, não tem espaço para rebeldia, ele obedece mais, e a sua ligação com Jesus, ela é contínua, esteja aonde estiver. A gente não permanece em Cristo só estando aqui reunidos com os irmãos. A gente tem que permanecer em Cristo em todos os lugares. E aí, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei do exemplo de João. João, quando Jesus foi preso, ele estava ali num cantinho na fogueira, meio escondido e também se esquentando. Passou uma empregada e falou assim: aquele estava com Jesus. Por quê? Porque ele tinha características de Jesus. Eu também lembro, como eu disse, a gente tem que permanecer em Jesus em qualquer lugar. Na escola, na rua, no mercado, no trabalho. E aí eu me lembrei de José do Egito. José do Egito, quando ele passou, vocês sabem da história dele ter sido preso, dele ter sido primeiro vendido, depois ter sido preso. E em qualquer lugar que ele esteve, ele tudo fazia para glorificar a Deus. Todos, na Bíblia fala que todos viam Deus em José, em qualquer situação boa ou ruim. E é assim que deve ser em nós. Permanecer em Cristo
Se estamos na escola, se estamos no trabalho, se estamos na rua, se estamos no ponto de ônibus, se estamos na igreja, a nossa postura deve ser aquela que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Isso é permanecer em Jesus. É ser identificado como aquele que segue a Cristo. E como é triste quando a gente é identificado como aquele que não serve a Cristo, como aquele que as pessoas falam assim, você é crente? E como é bom quando as pessoas falam assim, você é crente, eu vi que você era crente. Pensem nisso. Quando a gente permanece em Jesus, a vida muda, os pensamentos mudam, os desejos mudam. E aqui se aplica aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso que é permanecer em Cristo, irmãos. Permanecer em Cristo importa, dentre outras coisas, ter salvação, caminhar em santificação. E como é difícil caminhar em santificação nesse mundo. Mas permanecer em Cristo não é só aceitá-lo, é caminhar em santificação. Dia a dia é estar procurando ser parecido com Cristo. É andar na contramão desse mundo hostil e de perdição. É difícil andar na contramão, não é? Mas a gente, se permanecermos em Cristo, devemos andar na contramão do mundo. É produzir frutos e muitos frutos para o reino de Deus. E aí eu pergunto, que frutos são esses? Quando a gente fala de frutos, a gente fala de resultados. Então, que resultados são esses que a permanência em Cristo deve produzir? E, junto com a permanência em Cristo, o Espírito Santo em nós, nos ajudando, que frutos são esses? Que resultados são esses que a gente deve produzir? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos apenas. Permanecer em Cristo resulta em obedecer aos mandamentos do Senhor. Está no versículo 10, é a segunda parte que eu falei, que reafirma o permanecer em Cristo. Obedecer aos mandamentos. E aqui eu não estou dizendo aos 10 mandamentos apenas. A Bíblia é cheia de mandamentos. É obedecer a todos os mandamentos. E é não questionar. Mas esse hoje está bom para eu obedecer. Mas esse não. Quer dizer, não é isso. Permanecer em Cristo é obedecer aos mandamentos do Senhor. É ter alegria no amor de Jesus. Jesus fala que Ele tem alegria no amor do Pai. E nós devemos ter alegria no amor de Jesus. É executar o mandamento do amor. E que mandamento do amor é esse, irmãos? Que está no versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É difícil, não é, irmãos? Amar aquele irmão chato, não é? Pois é, mas aqui ele fala que a gente deve amar o irmão chato. É deixar de ser servo para ser amigo de Cristo. E aqui é muito interessante, porque Jesus fala para os discípulos, olha, agora vocês já não são mais os meus servos, vocês agora são os meus amigos. E na condição de amigos, Jesus começa a fazer revelações para eles. E Ele faz também para nós, porque nós somos esses ramos aos quais Ele está se referindo. E é muito interessante, porque quando Ele faz revelações para os seus amigos são capazes de entender essas revelações. A palavra de Deus não parece loucura como parece para quem está no mundo. A palavra de Deus, ela é entendida, a gente consegue saber o que Ele está falando. E nessa condição de amigos, irmão, é bom ser amigo, não é? Mas nessa condição de amigo, nós somos enviados para anunciar a mensagem da salvação, conforme está no versículo 15. É um privilégio com uma incumbência. Outro fruto é ter eficácia nas orações. E também, como eu disse, são exemplos apenas, é glorificar a Deus por meio da frutificação. No versículo 16, Jesus, do capítulo 15 de João, Jesus diz assim,
Jesus diz aos discípulos que os privilégios de que desfrutam amizade, conhecimento de revelações e tantas outras coisas, não é por qualquer mérito deles, não é por qualquer mérito nosso. Nós não somos bonzinhos e por isso nós somos amigos de Deus. Como eu sou muito boazinha, então eu sou amiga de Jesus, eu sou amiga de Deus. Não é por nosso mérito, mas é porque Jesus nos escolheu, porque Ele deu a vida dele por nós. O mérito não é nosso, como eu disse, é pura graça. Sabe quando não merece nada, mas mesmo assim a gente quer presentear? Foi isso que Ele fez. Não merecemos nada, mas Ele nos presenteou. Mas para qual propósito os discípulos, eu e você, nós somos separados? Para qual propósito? Além de glorificar a Deus, nós somos separados para ir e dar fruto. E fruto que permaneça, conforme está no versículo 16, na segunda parte, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O entendimento aqui é que nós, discípulos de Jesus, devemos cumprir a missão de pregar o Evangelho com o objetivo de que os outros creiam em Jesus e se convertam e sejam o fruto que permaneçam. E aqui a gente vê que Jesus, do início ao fim da metáfora da videira, ele usa o verbo permanecer. Começou assim e termina assim. Essa conclusão para a metáfora deixa claro que a ordem aos discípulos, aqueles 11 discípulos para quem ele estava falando imediatamente, e para cada um de nós, é que a nossa missão é de evangelizar no primeiro momento. Mas a gente só evangeliza, a gente fala de Jesus ligados à videira, como ramos, a gente fala de Jesus e só? Não, porque ele fala que o fruto tem que permanecer. Então, para permanecer, nós, além de evangelizarmos no primeiro momento, a gente tem que discipular no momento posterior, para que o fruto permaneça. E o segredo da missão eficaz para a frutificação que permaneça é a oração a Deus, feita em nome de Jesus, em quem nós devemos permanecer, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Vocês conseguem ver o círculo, a roda girando? Nós temos que estar ligados a Jesus, que é a videira. Nós temos a missão de evangelizar, de produzir frutos que permaneçam. E esses frutos que permaneçam vão evangelizar, vão fazer outros frutos que permaneçam e assim vai. Indo para a conclusão, irmãos. Eu, no início, fiz uma pergunta para vocês. Qual é a real ligação que vocês têm, e que eu também fiz para mim, com Deus? De 1 a 10, que nota você daria para o seu relacionamento com Deus? Eu acho que, depois da meditação nessa metáfora da videira, cada um tem condição de, com muita, não digo rigidez, mas, sabe, olhando bem dentro de si, poder dar a nota. É interessante a gente fazer essa autoanálise. Eu, da minha parte, oro por mim mesma e oro para que o Espírito Santo ajude a cada um que está aqui presente a ter ânimo, disposição, compromisso para buscar mais e mais intimidade com Deus, através da oração, do jejum, da leitura bíblica, da meditação na palavra. Que cada um de vocês, individualmente, tenha o desejo ardente no coração de permanecer em Cristo, que busque permanecer em Cristo, e que juntos como igreja, nós permaneçamos em harmonia, unidos em amor uns pelos outros, a fim de que a missão de produzir muitos frutos permanentes para o reino de Deus, seja uma realidade aqui na nossa igreja em Vila Medeiros, irmãos. É o que eu oro. Amém.